Antes de qualquer decisão, antes das preocupações do dia, vamos colocar Deus no centro de tudo. Não importa como foi sua noite, nem o peso que você acordou carregando hoje. Aqui, nós começamos a manhã com fé, direção e paz no coração. E aqui, todas as manhãs, sem falhar, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que este seja o seu lugar, o seu canal devocional de todas as manhãs. Um momento só seu com Deus antes do dia começar. Se você está aqui, não foi por acaso. Prepare seu espírito. Vamos para a nossa oração devocional. Antes de qualquer palavra, permita que sua alma respire. Às vezes, começamos o dia no automático e esquecemos que existe um Deus que nos visitou antes mesmo de abrirmos os olhos. Hoje, eu quero que você perceba algo simples, porém profundo. Você só está vivo agora porque a misericórdia de Deus decidiu ficar ao seu lado mais uma vez. Há dias em que acordamos sem entender como conseguimos passar pela noite. Há temporadas em que o peso é tão grande que parece que só continuamos porque alguém nos carregou. E essa alguém foi a mão de Deus. Ele sustentou seu coração, cuidou da sua mente, guardou sua casa, protegeu sua vida enquanto você dormia. Nada disso foi coincidência. Foi misericórdia. E a misericórdia não é um detalhe qualquer. É um presente sagrado. Não é algo barato, descartável ou comum. É a bondade de um Deus santo descendo até a fragilidade humana sem exigir perfeição em troca. É graça oferecida antes mesmo de você conseguir fazer qualquer coisa para merecer. Muita gente acredita que Deus só derrama bondade sobre quem acerta tudo. Mas a verdade é diferente. A Bíblia inteira ecoa uma mensagem. Ninguém consegue ficar de pé diante de Deus dizendo, eu mereci. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos que Ele nos ajude a recomeçar. Todos nós precisamos de graça. E quando você olha para trás, vai perceber que Deus te carregou mais vezes do que você consegue contar. Ele fez isso com paciência. Ele fez isso com ternura. Ele fez isso porque te ama com um amor que não falha. A misericórdia de Deus não é um consolo distante. Ela é um chamado, um convite para voltar a respirar por dentro. Quando a Bíblia declara que o Senhor é compassivo, está revelando uma porta sempre aberta para quem decide retornar. Segundo Crônicas 30:9, coloca isso de forma direta. Se você voltar, ele não vira o rosto. Simples assim. E isso muda tudo. Porque significa que o caminho de volta nunca está fechado. Não importa quanto tempo você se perdeu, nem quanto barulho o pecado fez na sua vida. A restauração não começa quando você se arruma, mas quando você decide se mover na direção certa. Jesus descreveu esse movimento na história do filho pródigo. O filho não voltou triunfante, voltou consciente. E o pai não esperou explicações longas. Ele correu. Esse é o ponto. O céu se move quando o coração se inclina. O inimigo tenta transformar quedas em muros. Deus transforma retorno em reinício. Há uma diferença enorme entre culpa e arrependimento. A culpa te prende, o arrependimento te devolve ao caminho. E quando o coração se volta a Deus, algo acontece que nenhuma força humana produz. A paz volta a respirar dentro de você. Não é sobre merecer, é sobre responder ao chamado. Agora presta atenção, porque é aqui que a vergonha tenta mandar mais do que Deus. Ela não aparece como um grito. Ela vem como uma voz sensata, quase educada, dizendo que você não tem mais direito de levantar a cabeça. E quando você aceita essa voz, você começa a orar com o coração encolhido, como se estivesse pedindo permissão para existir. Mas Deus não te chamou para viver com a alma de joelhos diante da culpa. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara um fato, não um sentimento. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação não constrói nada. Ela só desgasta. Ela rouba seu foco, depois rouba sua coragem e, por fim, rouba seu amanhã. O que Deus faz é diferente. Ele toca no ponto certo para curar, não para esmagar. Quando você sente aquele incômodo que te empurra para o caminho, isso é direção. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 10,
diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que conduz à salvação. Ou seja, Deus não te puxa para um buraco, Ele te puxa para fora. E tem uma decisão simples que muda o seu dia. Você vai obedecer à vergonha ou vai obedecer à palavra? Porque as duas não caminham juntas. Uma exige que você se esconda, a outra te chama para perto. Guarda isso agora. O que te acusa não é a voz que te guia. A vergonha sempre tenta te manter preso num arquivo antigo, como se Deus abrisse sua história só para apontar falhas. Só que Deus não trabalha assim. O Senhor não te chama para viver com a cabeça baixa. Ele te chama para viver com a consciência limpa. Olha a força dessa palavra. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Deus diz que Ele mesmo apaga as transgressões e não se lembrará dos pecados. Isso não é amnesia divina. É decisão de aliança. É Deus dizendo: eu não vou usar isso contra você quando você vem a mim de verdade. E para você não achar que é figura de linguagem, a Bíblia repete esse mesmo coração de outro ângulo. Livro de Salmos, capítulo 103, versículo 12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Distância real, separação real, liberdade real. Aqui está o ponto. O inimigo quer que você carregue lembranças como correntes. Deus quer que você carregue a palavra como direção. Um te coloca no chão, o outro te coloca de pé. E se isso tocou você agora, faz uma coisa simples, sem explicar muito. Comenta, a palavra permanece. Só isso. Às vezes, esse pequeno ato é o jeito do seu coração dizer: eu não vou mais concordar com a acusação. É por isso que a sua vida não pode ficar firmada no que você sente, num dia bom ou num dia ruim. Sentimento varia. Direção precisa de raiz. E raiz não se cria em desespero, se cria em constância. Tem gente que só corre para Deus quando tudo quebra. Só que a fé madura aprende outra coisa. Deus não é extintor de incêndio, é fundamento de casa. Palavra e oração não são últimos recursos, são o primeiro chão. E quando você pensa, mas eu não tenho coragem de me aproximar, a Bíblia responde antes que a dúvida cresça. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz para nos aproximarmos com confiança do trono da graça, para receber misericórdia e encontrar graça no tempo certo. Repara, o trono não é de humilhação, é de graça. O acesso não é para gente forte, é para gente sincera. Agora segura essa imagem. Deus não te puxa para perto para te expor. Ele te puxa para perto para te sustentar. É ali que Ele reorganiza sua mente, sem ruído, sem acusação. E quando isso acontece por dentro, o dia muda por fora. Se essa palavra está alinhando você agora, deixa um like. Não é por vaidade. É porque isso faz o vídeo alcançar alguém que está tentando respirar por dentro e não sabe nem como pedir ajuda. E tem mais. Misericórdia não é só perdão. Às vezes você só descobre depois o que Deus te livrou de viver. Tem livramentos que você nunca vai conseguir listar, porque Deus não te avisou quando desviou o golpe. Você só seguiu o dia e nem percebeu que uma conversa que não aconteceu te poupou de um abismo. Um atraso que te irritou te afastou de um perigo. Uma porta fechada te impediu de entrar num lugar onde sua alma teria sangrado. Isso também é misericórdia. E às vezes ela se parece com coisas pequenas. Um pensamento ruim que não virou decisão. Uma tentação que perdeu força antes de crescer. Uma paz que chegou sem explicação, bem no meio do caos. Não foi sorte, foi cuidado. Agora pensa comigo. Se Deus já te guardou tantas vezes sem você pedir, o que Ele não pode fazer quando você pede com o coração alinhado? Isso muda sua postura na oração. Você não vai falar com alguém distante. Você vai falar com quem te protegeu em silêncio. E eu quero te dar uma direção prática, simples, do jeito que funciona no dia a dia. Não espera o dia te esmagar para lembrar de Deus. Faz desse canal um ponto fixo. Um lugar de reencontro diário. Sem teatro, sem pressão, só presença. Se inscreve para caminhar comigo nessas orações, porque constância muda a vida mais do que explosões de ânimo. Daqui a pouco a gente vai orar. E eu quero que você chegue nesse momento com uma atitude clara.
Nada de esconder o que pesa. Nada de maquiar o que cansa. Deus não precisa que você pareça forte. Ele trabalha melhor quando você está verdadeiro. Tem um versículo que muda o jeito de encarar amanhã. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. A misericórdia do Senhor não tem fim. Ela se renova a cada amanhecer. Isso significa que hoje não é continuação do que te esmagou ontem. Hoje é um recomeço legítimo, oferecido por Deus antes do mundo te cobrar qualquer coisa. E é aqui que muita gente erra. Recebe o dia, mas mantém a alma fechada. O corpo levanta, a mente corre, a agenda grita e o coração fica para trás. Só que Deus não quer te ver vivendo no modo sobrevivência. Ele quer te ver caminhando com presença, com direção, com paz que não depende de circunstância. Então, faz uma escolha simples agora. Não deixa essa palavra passar por você como se fosse só mais um vídeo. Se isso aqui está sendo o seu ponto fixo, marca esse compromisso do jeito mais natural possível. Se inscreve, deixa o like e comenta. A palavra permanece. Não é para inflar número. É para afirmar no seu próprio coração que você não vai mais concordar com acusação nenhuma. Agora a gente vai entrar em oração. E eu vou pedir uma coisa. Vem do jeito que você está, sem performance, sem tentar ajeitar a alma antes de falar com Deus. Porque o que transforma não é o seu controle. É a sua sinceridade diante do Senhor. Senhor Jesus, eu chego diante de Ti como eu estou, sem disfarce, sem frases bonitas para esconder o que pesa. Obrigado por esta manhã, por mais um fôlego, por mais um dia que não foi garantido, mas foi entregue. Eu reconheço. Eu preciso da Tua misericórdia. Preciso do Teu perdão e preciso da Tua direção. Há coisas que eu carreguei em silêncio, pensamentos que eu alimentei, atitudes que eu justifiquei, escolhas que eu empurrei para depois, e tudo isso foi me deixando cansado por dentro. Eu não quero continuar assim. Eu confesso o meu pecado diante de Ti. Confesso o que eu fiz e confesso o que eu me tornei em alguns momentos. Impaciente, duro, distraído, impulsivo. Peço que o Senhor lave o que eu não consigo limpar sozinho. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. É isso que eu peço. Um coração limpo, uma mente reorganizada, um espírito firme. E eu peço algo bem específico, Jesus. Corta pela raiz aquilo que me puxa para longe de Ti. Mostra o que precisa ser encerrado. Me dá coragem para dizer não para o que parece pequeno, mas está me corroendo aos poucos. Eu não quero só me emocionar com a palavra. Eu quero obedecer. Agora, enquanto eu oro, visita a minha casa com paz. Silencia o barulho por dentro. Toca onde ninguém vê. Sustenta o que ninguém percebe. Pai, eu também entrego a Ti as preocupações que já tentam dominar o meu dia. Coisas que eu não controlo, respostas que não chegam, pressões que ninguém enxerga. Eu não quero carregar isso sozinho. Eu não tenho estrutura para ser meu próprio salvador. Coloca a Tua paz como guarda sobre a minha mente. Quando o medo vier com argumentos, eu escolho lembrar do que o Senhor já fez. Quando a ansiedade tentar acelerar meu coração, eu escolho respirar na Tua presença. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. O Teu amor lança fora o medo. Então me enche com amor, porque onde o Teu amor governa, o medo perde autoridade. E eu peço proteção. Protege meus olhos do que suja. Protege minha boca do que fere. Protege meus pensamentos do que me prende. Guarda minha casa, minha família, meu trabalho, meus caminhos. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Eu confio em Ti, Senhor. Mesmo quando eu não entendo o processo, eu confio. Me dá sabedoria para decidir o que eu preciso decidir hoje. Me dá domínio próprio para não reagir no impulso. Me dá força para não negociar com tentação. E se eu for provado, me sustenta. Se eu for confrontado, me guia. Se eu estiver cansado, me renova. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. A Tua bondade e a Tua misericórdia me seguirão todos os dias,
Eu recebo isso hoje. Eu não quero viver perseguido por culpa. Eu quero viver acompanhado pela tua presença. Senhor Jesus, obrigado porque eu não estou sozinho. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. O Senhor prometeu que nunca me deixaria, nunca me abandonaria. Então, mesmo que o dia seja difícil, eu não caminho desamparado. Mesmo que a mente tente oscilar, eu tenho uma âncora. Eu coloco diante de ti o que eu ainda não consigo resolver. Coloco diante de ti as áreas onde eu preciso de provisão, de portas abertas, de cura, de reconciliação. Eu não quero viver guiado por pressa. Eu quero viver guiado pela tua voz. E eu te peço que a minha vida seja um lugar onde a tua presença habita. Que minhas escolhas hoje honrem o teu nome. Que minha casa tenha paz. Que meu coração tenha direção. Que minhas mãos tenham disciplina. Que minha mente tenha clareza. Que eu não me acostume com o pecado, nem normalize o que te entristece. Eu escolho permanecer. Pai, obrigado pela cruz. Obrigado porque o teu amor me alcançou quando eu não merecia. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Eu recebo esse amor, eu recebo esse perdão, eu recebo essa nova manhã. E se esta oração tocou você, escreva amém nos comentários. Eu vou ler e vou concordar com você em oração. Se você quiser, também pode escrever um pedido breve, direto, do jeito que estiver no seu coração. Aqui ninguém julga, a gente ora junto. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo te acompanhem hoje e que você perceba, ao longo do dia, detalhes pequenos que provam o cuidado de Deus. Em nome de Jesus, amém.